Neste espaço, membros e servidores compartilham conosco os principais fatos e curiosidades desde a criação do Tribunal de Contas lá em Miracema. Agora recebemos o analista de controle externo, Sandro Rogério Ferreira. Obrigada pela entrevista. Sandro, eu começo perguntando como e quando se deu o seu ingresso aqui no TCE. Meu ingresso no TCE ocorreu em 1991. Fiz o concurso em 1990 e aguardei mais ou menos uns 6 meses para ser chamado. Em julho de 91 eu recebi uma ligação dizendo que era para eu comparecer a Palmas para tomar posse. Então, 12 de agosto de 91 eu retornei a Palmas e no dia 13 de agosto tomei posse no cargo de nível médio à época, técnico de controle externo. Em 98 eu fiz outro concurso de analista de controle externo, cargo que eu ocupo até hoje. Agora, o seu ingresso aqui no tribunal se deu bem naquela fase em que Palmas estava sendo construída? Bem no início. O concurso foi em dezembro de 90, quase nada, tinha quase nada em Palmas. Muita poeira, na época era chuva, né? Quando ia fazer o concurso, muita lama, tudo muito difícil, lugar para ficar, quase não tinha, e vinha assim, aos trancos e barrancos, porque era ideal de voltar para o estado, né? Na época eu estava fora do estado, então sempre tive o sonho de retornar para o estado, mas assim, aquela época era tudo muito difícil, as acomodações muito ruins, tinha que ter muita vontade, senão voltava, senão desistia. O que mais te marcou nessa época? Nessa época, o que mais marcou, acho que não só a mim, mas todos que vieram nessa época, era a união que tínhamos. Nós éramos muito próximos uns dos outros, os servidores eram muito amigos, muito unidos, então a gente se defendia muito, ajudava o outro, às vezes não queria desistir, o outro não vai, fica por aqui. E assim, esse foi um dos pontos que eu achei muito interessante na época, foi a união de quem estava aqui. Agora, os pioneiros aqui do estado, aqui da capital, sempre tem alguma coisa curiosa, algum fato inusitado para compartilhar. Você tem algum? Tem vários, mas eu vou contar um aqui. Normalmente, às quintas-feiras, as pessoas começavam a sair de Palmas. O pessoal morava Porto, Paraíso, Miracema. E eu vim de uma cidade mais longe, né? Araguatins, fica 600 quilômetros. E na maioria das vezes eu ficava em Palmas, passava os finais de semana aqui, tudo muito ruim, muito sem conforto. E vez por outra eu tentava uma carona para Araguatins. Um certo dia, o conselheiro João de Deus disse que iria para Araguatins e não tinha ninguém para ir. E eu falei, não, eu vou com o senhor, vamos junto. Oportunidade da carona, oportunidade né? da carona, e eu quero ir para Araguatins, fui com ele. Embarcamos só nós dois, num Opala branco do Tribunal de Contas, ele dirigindo, correndo demais na estrada, ultrapassando pela direita, chupando laranja e dirigindo ao mesmo tempo. E a uma certa altura da viagem, por volta de 5 para 6 da tarde, de repente ele freou o carro de forma brusca, parou o carro e disse, meu filho, reze uma Ave Maria. E eu, conselheiro, rezar uma Ave Maria, disse, 6 horas da tarde, todo dia eu rezo uma Ave Maria. Às 6 eu rezo uma Ave Maria. Aí eu parou o carro, eu rezei as Marias, continuamos nossa viagem. Mas o que eu pensei? Graças a Deus que eu rezei essas Marias, pra gente chegar vivo em Araguatins. A viagem foi segura. Porque tava difícil. São curiosidades interessantes do início, que as pessoas compartilham. As estradas eram difíceis, não tem o acesso que temos hoje, né? Então talvez quem chegou agora no estado não saiba disso, mas é importante saber mesmo para lembrar, né? Para saber, conhecer como foi. Tudo muito difícil. As estradas aqui não eram fáceis. Para Miracema era estrada de chão, Paraíso, Porto Nacional. Então era
não era uma viagem fácil como é hoje. Você sai de Palmas, vai a Miracema em meia hora, 40 minutos. Naquela época não, era 1h30, 2 horas praticamente. Para Araguatins, então, quanto tempo? Araguatins a gente gastava em torno de 9 horas, se não tivesse chovendo. Com chuva gastava às vezes até 12 horas. Nossa, muito tempo, né? Muito tempo. Agora, Sandro, nestas décadas de tribunal, o que você acha que ainda há em comum do Tribunal de Contas de 2014 com o Tribunal de Contas lá do início? Tem alguma coisa que continua parecido, que te lembra, olha, isso aqui o tribunal não mudou? Tem assim. Como eu disse antes, na época de 91, 92, existia uma união muito grande entre os servidores. Hoje, quem é daquela época ainda mantém esse vínculo. Nós, antigos, a gente nunca se distanciou. Então, hoje assim, a gente ocupa cargos diferentes, existe auditores, existe conselheiros, existe analistas, mas quem é daquela época, até hoje, ainda mantém o vínculo, mantém a consideração pelo fato de termos entrado no tribunal juntos, cresceu junto. Naquele tempo era todo mundo muito próximo. Passando as mesmas dificuldades. As mesmas dificuldades. Apesar que hoje o Tribunal de Contas está um órgão grande, cresceu, mas quem é daquela época ainda mantém um certo vínculo. Isso reflete no trabalho do tribunal. Sim, com certeza. Acho que quem chega depois também percebe esse clima, né? Percebe. Agora isso também não nos faz criar um bloqueio com quem entrou agora. Não, Sim, a claro. gente recebe do mesmo jeito. Só que as pessoas antigas têm um carinho especial. Que tem uma história em comum. Tem uma história em comum. Sabe? O que mudou significativamente de lá para cá? Muita coisa. As instalações são outras. O tribunal investiu muito em capacitação, em tecnologia. As nossas condições hoje de trabalho são muito melhores. Muito foi feito. Cada gestão deu a sua parcela de alguma forma. Um construiu um prédio, outro comprou computadores, outro treinou. Então, hoje mudou assim, a facilidade com que nós temos hoje para desenvolver os nossos trabalhos, a meu ver, foi uma grande mudança. O que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi, se hoje a gente comparar as dificuldades da época com as facilidades, com hoje é tudo mais fácil. A gente programa auditoria, você tem muitas ferramentas, SICAP AP, SICAP LO, SICAP contábil. Então a facilidade de você desenvolver os trabalhos é muito grande. O fato de tudo estar sendo digital. Sim, né? Hoje é muito mais fácil. Agora, Sandro, nós podemos dizer que o tribunal montou seu quadro de servidores, né, investiu em tecnologia, modernização e vem buscando também se aproximar da sociedade. Fala pra gente um pouco sobre isso. Sim, como é que eu vejo isso? Essa aproximação da sociedade é um ponto importante. Hoje, nós temos que ter a sociedade como um parceiro, como mais um mecanismo de fiscalização. Nós dependemos da sociedade para que o nosso trabalho seja desenvolvido de uma forma melhor. E isso o Tribunal de Contas de hoje faz. O Tribunal de Contas, nós temos vários mecanismos de estabelecer esse contato do povo com o Tribunal de Contas. Então, isso eu vejo como uma forma de aprimoramento dos nossos trabalhos, da fiscalização. O povo nos ajuda, a sociedade participa hoje efetivamente. Temos a ouvidoria, que é um meio de comunicação muito importante, sabe? Então essa participação só tem a engrandecer o trabalho dos técnicos, dos analistas, do tribunal como um todo. E na sua opinião, qual é a importância desse resgate histórico, dessa criação do memorial do tribunal, dessa preservação da história? Bom, essa preservação da história, essa busca é muito importante para que isso não se perca no tempo. Se isso não for feito, a coisa acaba se perdendo. Nós já perdemos muita coisa. Muitos servidores, muito documento que poderia ser usado. Hoje nós já tivemos
dificuldade em fazer esse resgate. Então, a importância desse memorial é para manter viva a memória do Tribunal de Contas. Se não for feito isso, daqui a pouco cai no esquecimento. As histórias vão deixar de ser contadas, porque amanhã nós não estaremos mais aqui, os documentos se perdem. Então, eu vejo isso como um ponto extremamente saudável, extremamente importante para manter viva a memória do Tribunal de Contas. Para as futuras gerações, né? Para as futuras gerações, que amanhã o pessoal chega aqui para eles enxergarem as dificuldades que nós passamos, como é que era em 1990, 91. Então, muito importante isso. Agora, dá saudade, lembrando, falando de 90, 91, dá muita saudade? Muita saudade. Apesar de tudo, que era muito difícil, mas era muito bom naquela época. Muito engraçado, muitas histórias. Se pudesse voltar no tempo, eu com certeza ainda voltaria, faria o concurso e trilharia tudo novamente. Muito assim. A gente sente falta de muitas coisas daquela época. Claro, era difícil, mas foi muito bom. O que mais você sente falta dessa época? Eu sinto falta da união, do companheirismo da época, da ajuda mútua entre os servidores. Várias vezes, alguns, eu vou embora, eu não aguento mais isso aqui, tudo muito difícil, e a gente não, vamos ficar, nós viemos para cá para vencer e vamos continuar. Então, aquela união, aquele companheirismo da época, apesar de ainda existir hoje, mas na época era muito forte. A gente não podia ver um triste que corria, falava, vamos para frente, vamos continuar. Então, isso hoje, assim, eu sinto falta disso hoje. Ainda tem. A vida moderna, né? Talvez hoje já é muito grande, Palmas, o corre-corre do dia a dia acaba que afasta um pouco a gente. Mas o ponto que eu sinto falta é isso. Então valeu a pena tudo? Muito, valeu a pena. Faria tudo de novo se fosse preciso. Que bom, Sandro. Mais uma vez, obrigada pela entrevista.